Todos, vamos iniciar a audiência de instrução legislativa com base no artigo 47A do Regimento Interno, bem como a Constituição Estadual no seu inciso 18, artigo 29, inciso 18, que diz que nós temos o dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Administrativo, do Poder Executivo. Tem várias pessoas aqui. Doutora Thaís, representante da Procuradoria-Geral. Não sei se a senhora vai quiser se manifestar, mas... Dirley Mazarello, quem é? Gerente de Programas Estratégicos. A senhora? Cesal. Representante da SESDEC, Tenente Coronel Davi Moroni. Adriano Fortunato, gerente regional do Sistema Prisional. Ítalo José, representante da Comissão de Direitos Humanos. Cátia dos Santos, gerente da Saúde, Catiane. Gerente de Saúde da Sejus. Jacques da Silva, presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB. Membro da Comissão de Direitos Humanos, Alisson de Oliveira. Davi Inácio, coordenador-geral do Sistema, e servidores. Eu queria... Cadê o... Tem um sindicato, a associação, não veio? Alguém pode falar pelos servidores? A comissão, né? Quem é que está presidindo a comissão? O senhor? Então tá. Eu queria, se vocês quiserem vir compor a mesa. Mas a coisa é rápida, até porque essa audiência é mais célere para a gente encaminhar. Eu recebi um documento, não sei se vocês teve acesso, os senhores tiveram acesso, que dispõe sobre a questão do horário. O relatório é bem grande, né? E que... Eu vou pedir para o representante se manifestar, até para dar uma explicação. Eu queria que o senhor manifestasse aí quanto ao pedido, para todos terem ciência. Agora uma pergunta, por que o secretário, vocês têm como manifestar em nome do procurador, no caso do secretário? Ele está a caminho já. O secretário Marcos? Rocha. Tá. Porque aí fica, o objeto fica prejudicado, né? Se não tiver... a questão do representante, o legitimado, para poder se manifestar e dar uma decisão quanto à situação. Eu queria que... O secretário chegou? Chegou. Então, eu vou fazer com o secretário, que o senhor pode subir a mesa. O membro da OAB quiser também subir. A procuradora também quiser. Alguém quiser mais subir. Se o senhor quiser, Mourões. Qualquer um que se habilitar também, que tenha conhecimento dos fatos. Catiane. Isso aqui. A doutora Thaís. Eu estava iniciando, secretário, aqui a situação. Como é um relatório bem extenso, eu queria que um membro da comissão fizesse o arrazoado para todos entenderem a questão dos pedidos e o que está acontecendo de forma verdadeira quanto à questão dos servidores que trabalham na área de saúde da Sejus. Então, queria que explicasse. Das autoridades aqui, de fato a gente veio com a reclamação, né, na verdade, da falta de organização administrativa por parte da nossa secretaria com o grupo ocupacional da saúde, em termos gerais, né? A última discussão que nós tivemos foi a respeito de uma condição em que foi imposta a nós e nós rejeitamos, né? Nós procuramos conversar, nós procuramos tentar resolver, só que assim, como várias outras, nós temos dificuldade, né, no âmbito da Sejus, com esse grupo de saúde, em resolver qualquer que seja o problema
devido à falta de organização que nós temos, né? Como, por exemplo, nós até hoje, servidores do grupo de saúde, não sabemos realmente a quem nos importar, né, diante de alguma necessidade. Nós temos a gerência de saúde do sistema penitenciário, porém a gente enfrenta diversos problemas, como, por exemplo, na hora de concessão de férias, licenças, né, dos servidores. Esses tipos de reclamações, eles ficam dispersos, porque alguns encaminham ao GGP, outros dizem que é obrigação do diretor da unidade, outros dizem que é obrigação... Enfim, nós não temos até hoje um organograma, um fluxograma, né, do trabalho da saúde desenvolvido dentro do sistema penitenciário. Isso nos prejudica como servidores, né? Que nós não temos como é que eu posso dizer? A gente não tem um planejamento estratégico, a gente não tem um direcionamento das atividades da saúde. Usando termos, né, mais convencionais, a gente fica aleatório dentro da Sejus. Então, com esse tipo de queixas e várias outras que eu tenho aqui, como, por exemplo, a falta de diálogo, né, das gerências com os servidores, a alta rotatividade dos gerentes da saúde do sistema penitenciário, que, assim, cada gerente que é colocado para gerir a saúde do sistema penitenciário pensa de uma forma diferente. Creio que na melhor das intenções, tentam, como é que eu posso dizer? Tentam executar as atividades da saúde. Só que como são pessoas diferentes e não se tem um organograma, um fluxograma, um planejamento a se seguir, sempre é mudado, não se tem uma continuidade do serviço, não se tem uma condição, uma forma padrão do serviço de saúde dentro do sistema penitenciário. E assim, nós como servidores somos principais prejudicados. Eu não diria nem que somos principais, mas somos diretamente afetados, né? E logo em seguida, e eu creio que é a parte principal do problema, é a saúde dos internos, né? Dos presos, que fica prejudicada por conta desse tipo de ingerência em gestão. Então, assim, mostrar também, o enfermeiro Eduardo, ele tem mais condições para isso, para mostrar o tanto que a secretaria perde, né, se tratando em financeiro, se tratando do trabalho em si, da execução do trabalho, por essa falta de gerência, por essa falta de planejamento, né? Se ele quiser falar mais um pouco a respeito disso. E isso são algumas das questões, né, que a gente tem para debater. Não, peraí, eu sei que é um ponto, mas o que nos trouxeram aqui da primeira reunião é que eu deixei para você explicar, até porque você tem a informação. Foi uma decisão, não, foi uma informação do juiz, doutor, inclusive eu convidei, ele justificou que estava com agendas, outras agendas pré-agendadas e não teve como vir. Ele diz o seguinte: a questão da carga horária é de 6 ou 8 horas. Cabe somente à administração pública fazer segundo o critério de ocorrência e oportunidade. Contudo, se os servidores são concursados para trabalhar 40 horas semanais, deverás, não sei, entendi aqui, folgar. Isso. E o que vocês me procurou foi a questão do horário. Isso. Que está descumprindo uma portaria, que está descumprindo uma situação que o governo estadual é signatário de uma questão de uma legislação federal. Então, eu queria que tu entrasse nessa questão especial. Porque se Rondônia recebe recurso federal, deve cumprir a portaria interministerial 1777, que você falou mais ou menos isso. Uhum. Foi por isso que eu trouxe os secretários, as pessoas aqui para discutir esse tema. Ou Rondônia se adequa a questão a essa portaria, né? Ou ela vai ter que, inclusive, pode sofrer sanções ou retaliações. Então, eu quero que tu entre nesse foco, porque esse tema de problema na saúde da questão dos apenados, a gente pode até discutir, mas hoje os debates em si é em torno dessa situação, que nós temos que resolver esse impasse aqui
Eu quero ouvir todos os presentes. Qual é a justificativa, como vai ser, se já existe alguma solução para essa problemática. Já regulamentou o horário dos servidores da Sejus, como que vai ficar isso? Isso. Com essa parte introdutória que eu fiz, foi para demonstrar que alguns aspectos não ficaram bem resolvidos, como, por exemplo, esse que a gente trouxe para o senhor, a respeito dos horários, da questão de condicionamento de horários. Né? Em menos de 3 meses, eu acho, nós fomos mudados de escala e de horários, eu acho que de 3 a 4 vezes. Mudamos para horários diferentes, para unidades diferentes, escalas diferentes, certo? E quando nós fomos, né, conversar com a gerente de saúde, com o juiz Renato Bonifácio, nós explicamos que não estaríamos cometendo nenhum tipo de infração ao cumprir o outro horário que foi nos impostos, de 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, correto? Com base em um decreto, em vários decretos, na verdade, mas o mais atualizado, em que nós nos embasamos, foi o decreto 14.828 de 2009. Sim, foi juntado. Que o governador do estado de Rondônia, né, ele dispõe sobre a jornada de trabalho nos órgãos da administração direta e dá outras providências. O senhor quer que eu faça a leitura dele? Ele é pequeno. 14.828, não é isso? Isso, 2009. 2009. Pode ir. Bom, o decreto discorre da seguinte forma. O governador do estado de Rondônia, nos usos das suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso 5º da Constituição Estadual, considerando a necessidade de desenvolver política de pessoal e recursos humanos que possibilite o servidor o melhor desempenho em suas atividades, considerando que o horário corrido possibilitará ao Estado a economia de divisas com água, energia, telefone e outras despesas de custeio, considerando que a jornada de trabalho de 6 horas corridas possibilitará ao servidor desenvolver outras atividades, decreta. Fica estabelecida em 6 horas diárias corridas, a partir do dia 24 de dezembro de 2009, a jornada de trabalho dos servidores da administração direta do Estado de Rondônia. Os órgãos da administração direta funcionarão normalmente de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 13h30. Excetuam-se do disposto desse decreto, artigo 3º, aqueles setores que não possam sofrer solução de continuidade e que desempenhem serviços essenciais à população, e os órgãos da administração indireta, autarquias cuja jornada de trabalho ficará a critério do titular da pasta, conforme a necessidade de cada órgão, os servidores que já cumprem a jornada de 20 horas semanais por força de contrato deverão observar seus expedientes em horários fixados pelos titulares das respectivas áreas, e este decreto entra em vigor na data de sua publicação e fica revogado o decreto de maio de 2005. Este é o decreto. Então, com base nesse decreto, né, e ele foi a peça fundamental em que nos baseamos, quando nós inquirimos da gerente, da secretaria, que nos fosse colocado essa jornada de trabalho, de segunda a sexta-feira, por se tratar em que nós nos enquadramos pessoal administrativo, não estamos enquadrados nas situações do artigo 3º. Então, assim, nós sentimos que foi de forma arbitrária que foi nos colocado esse horário de segunda a sábado, né, no horário até das 7h30 às 13h30, de segunda a sábado, diferente do que consta no decreto. Né. O que nós trouxemos para o senhor foi que a própria gerência e o próprio juiz, ele referiu, foi que nós nós nos encaixávamos nos serviços essenciais, por se tratar de saúde, né? Também levamos a ele a Lei 7.783, 28 de junho de 89, que dispõe sobre exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regulamenta o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências, certo? No artigo 10 dessa lei, ele diz que são considerados serviços ou atividades essenciais, entre outras, né, nós tem um rol taxativo aqui, e no inciso 2, ele diz assistência médica e hospitalar, correto? O juiz, quando ele nos dirigiu a palavra, ele disse que nós, né, serviço da enfermagem, nós éramos serviços essenciais, por isso não estávamos inclusos neste decreto,
certo? E nós contestamos, nós mostramos, nós levamos esse mesmo material que o senhor tem, levamos ao conhecimento dele, onde ele fez esse outro despacho, né? E, assim, não ficou claro para nós como a secretaria, a gerência e a saúde gira diferente do que dispõe o decreto, né? Nós, até então, a primeira escala que foi nos impostos foi de segunda a sexta-feira. E no mesmo mês, em menos de 30 dias, foi mudado de segunda a sábado. Então, assim, nós ficamos aleatórios, nós não temos embasamento e, aliás, eu digo, nós não temos contestação, porque a gente sempre que fala é nos impostos e pronto, acabou. Essa é a forma que eu me sinto, falo por mim, eu acho que pela maioria dos colegas, né? E assim, não definimos ainda, né, a forma de se trabalhar. Foi nos impostos de segunda a sábado, está sendo executado, mas nós queremos saber e nós queremos que as atividades nossas, assim como dispõe o decreto, sejam executadas de segunda a sexta-feira no horário que é estabelecido dentro do decreto. Ficou um pouco confuso. O juiz, serviços essenciais, é a questão da saúde, que são os hospitais, a polícia militar, no caso, a segurança. Tem a questão, outros serviços que eu entendo ali no aeroporto, são outras situações. Mas, aí, secretário, eu queria entrar nesse método agora se for essencial, tem que ter domingo. Se o juiz indicou ser essencial o serviço, então tem que ter domingo. Porque o presídio, ele não tem um dia que ele para, ou ele para? O serviço da enfermagem, não para. O serviço da enfermagem, que é diferente do que diz aqui, assistência médica hospitalar. Nós não trabalhamos em hospital dentro do sistema penitenciário. Sim, não, eu sei, vocês não atendem, vocês só for um atendimento de dar um anador, eu acredito. Não é isso? Primeiro eu quero conhecer, o que vocês fazem dentro do presídio lá? Nós fazemos um atendimento direto, por exemplo, preventivo. Nós executamos atenção básica. Pode falar, eu quero, de forma bem tranquila, o que é que vocês fazem lá? Sim, boa tarde. A PENASP até que foi acrescentado aí, até conversei com a atenção básica. Então nós trabalhamos com promoção de saúde e prevenção de agravos, né? Então nós fazemos atividades educativas e atendemos atendimentos de baixa e média complexidade, além dos programas de saúde pública, tuberculose, hanseníase, HIV, doenças sexualmente transmissíveis, né? O programa de saúde da mulher nas unidades femininas. Então, o nosso serviço, ele é diferente do que foi imposto, esse é o nosso questionamento, e a gente pode até depois entrar um pouco no PENASP, e a Catiane é ciente que a gente já conversou sobre isso, é que o nosso serviço, ele não é um serviço que não pode sofrer solução de continuidade, porque o senhor já disse aqui, e o secretário pode até confirmar, não há atendimento domingo, não há atendimento à noite, existem unidades que não têm atendimento à tarde por falta de efetivo, é uma realidade, né? Está sendo discutido isso, então, é um serviço que ele pode ser interrompido porque ele já é feito na prática. Não há efetivo para isso, não há médico para que haja atendimento constantemente como deve ser feito. Então, o nosso questionamento é que a gente inquiriu e a Catiane explicou por que ela não aplicou isso, uma questão jurídica, né? Ela disse que tinha procurado até a procuradoria, não teve esse feedback, e a gente achou que era importante, né, vista a nossa indignação de uma questão que foi imposta, sem discussão, entendeu? Acho que tinha que ter o contraditório. Então a gente viu na Assembleia e no senhor esse representante que pode trazer para cá e a gente possa confirmar, não, realmente existe respaldo para que vocês cumpram e nós cumpramos como tem que ser feito, atendimento médico. Então a equipe tem que estar completa com médico, enfermeiro, com cirurgião dentista, condições de tudo isso a gente vai ser trabalhado, ou então que volte como era e seja discutido, ou mude o modelo de assistência. Hoje o modelo, né, aqui está a representante da CESAL, sabe muito bem que a atenção básica, ela pode ser interrompida como ela é interrompida. Os serviços que não são, como existem propostas para que atenda domingo, isso é excepcionalidade, é pago hora extra. É uma questão fora a parte. O serviço ele pode ter domingo, ele pode ter em todos os horários, mas é um serviço que é pago de maneira hora extra, não uma equipe cumprindo todos os dias. Então, nós fazemos lá atenção básica. São serviços que podem ser suspensos e retornar no dia seguinte, que pode ser suspenso na sexta
e retornar segunda-feira, porque nós fazemos parte de uma rede, então tem a rede de urgência e emergência, toda uma malha que é feita para que substitua esse serviço que é interrompido, porque pode ser interrompido. Não sei se eu fui tão claro como eu deveria. Não, entendi. Você foi muito... Falou de uma forma bem primordial. Se tem que ter enfermeiro, vai ter que ter um médico, um dentista. Aí o negócio vai ficar complicado. Eu acredito que o secretário hoje, pelas condições do presídio, não tem como o senhor manter uma assistência dessa. E o juiz, então, o doutor Bonifácio, porque aqui não há sentença. Que diga aqui, não tem uma sentença, tem só um despacho, ele manifestando. Sentença vai ter em uma ação a judicial, proposta por alguma, seja o sindicato, algum cidadão, um legitimado, seja, mas uma ação não tem. Então é isso que a gente quer debater, o local é a casa aqui mesmo, é onde se deve discutir essas questões, até porque o secretário Marco Rocha sempre está, eu acho que é uma pessoa que tem mostrado fazer o diferencial no sistema prisional. Ele vem fazendo uma diferença aí. A gente sabe que tem crítica a fazer, tem crítica, mas vem tentando dentro do sim como se dialogar. Permitir, essa situação foi criada e trazida para cá, não é uma maneira também dos servidores serem vistos como um grupo que está insatisfeito, que não querem contribuir, porque toda vez que nós procuramos, na ponta eu não tenho tanto acesso ao secretário, mas a equipe dele, tanto a Catiane, isso eu tenho que fazer essa ressalva. Sempre que ela foi inquirida, ela me deu as respostas, não foram as que nós desejávamos ouvir e nós achamos injusto, então o Góes também, ele sempre nos recebeu, então só para deixar claro que o secretário, a equipe dele foi sempre cortês, todavia existe essa questão que não nos contempla e esse foi o motivo, só para que o senhor entenda aqui. Eu sou da corrente legalista, se me dá legalidade, se tiver em lei, qualquer lei que seja, algo que realmente robusto, a gente vai ter que cumprir, a secretaria vai ter que cumprir, mas espera aí, então vamos partir para a coisa. Agora eu pergunto, quem está habilitado? É a senhora que está habilitada a falar? Então eu queria que a senhora fizesse agora as exposições, por qual motivo essa escala foi mantida ou trocada. Desejar boa tarde a Vossa Excelência, à comissão, ao secretário Marcos Rocha, à comissão na presença dos colegas, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem que estão aqui presentes. E dizer assim que, na presença da comissão, Eduardo, obrigada, né, pelo seu posicionamento. E alguns questionamentos com relação ao que o representante Alan falou, eu vou discorrendo para contextualizar essa casa. Eu assumi a gerência em julho de 2017, sou do quadro da saúde, vivencio a saúde, era assistencialista. Recebi o convite do secretário Marcos Rocha para assumir a gerência de saúde, que é um grande desafio, né, dentro do sistema prisional. É uma realidade brasileira, é um desafio brasileiro. Nós vivenciamos um cenário hoje muito complexo de implementações de política e definições de ações, não só aqui na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. A saúde prisional ela é complexa no cenário brasileiro. E nós temos alguns marcos legais na consolidação do SUS dentro da saúde prisionais. Esse marco começou lá com a LEP e, para resumir um pouquinho, em 2003, né, através da LEP, dos direitos humanos, foi instituído um Plano Nacional de Saúde Penitenciária. Esse plano, ele definia algumas situações, já inseria a saúde penitenciária como um componente do SUS dentro das carceragens. E teve algumas falhas nesse plano, porque até 2003, a responsabilidade de saúde ela era totalmente abarcada pela Secretaria de Justiça, pelo Ministério da Justiça. E foi repensado justamente por isso, porque a Secretaria de Justiça ela tem o público e a expertise é da Secretaria de Saúde. Então,
E esse plano ele definia algumas situações, né, algumas ações que eram prioritárias dentro da saúde prisional, que são ações de atenção básica, custeadas 70% dessas ações pelo Ministério da Saúde, 30% do Ministério da Justiça, e esse 30% era representado com recursos humanos e aparelhamento das unidades. Esse plano de 2003 até o ano de 2014, pelas situações de acesso à saúde precária, altos índices de doenças infecto-contagiosas dentro das unidades prisionais, foi uma vigilância despertada nos ministérios. Surgiu-se, então, a necessidade de criar a política, que é a PENASP. Essa PENASP, ela veio para alinhar o sistema de saúde ali. Então, nós estamos trabalhando hoje, deputado, em cima das legislações que são vigentes, né? Nós estamos num cenário de transformação muito grande, um panorama nacional. Nós nunca vivenciamos, dentro da Secretaria de Justiça, tantas fiscalizações por órgãos de conselhos de classe, né, como o COREM, como o Ministério Público, através de seus conselhos, como a própria VEP, a sua vara de execuções penais. Dentro dessas fiscalizações foram encontradas algumas situações irregulares quanto à questão de escala, quanto à questão de carga horária, e isso foi questionado através de notificações à Secretaria. O Conselho de Enfermagem, e aí eu estou contextualizando o porquê das mudanças de escala. O Conselho de Enfermagem constatou que tinha técnicos de enfermagem que trabalhavam sem supervisão do enfermeiro. E notificou a Secretaria a fazer essa correção. Nós temos autos de notificações não só na saúde prisional, como no socioeducativo. E iniciou-se, antes de eu assumir mesmo a gerência, um trabalho do antigo gerente com um memorando circular, informando as unidades que, aonde houvesse um técnico de enfermagem sem a supervisão do enfermeiro, que é uma infração do Conselho, que viesse a ser coibido e viesse a participar na escala onde estivesse o enfermeiro presente na unidade. Então, quanto à questão das fiscalizações do Ministério Público, com relação, em alguns momentos, não haviam servidores na unidade, ou não, isso foi uma notificação do Ministério Público quanto à questão do cumprimento, porque a escala era elaborada de segunda a sexta-feira, 6 horas corridas, que totalizavam 30 horas. E aí eles pediram uma correção, que apresentasse naquele juízo, isso em meados de julho, assim que eu entrei, que houvesse uma correção dessas escalas, tendo em vista que técnico estava sem enfermeiro e essas situações. Fizemos as correções legais que gerou essas situações, mas não foi de uma forma arbitrária, e eu me entristeço um pouco quando eu escuto, porque nós estamos sempre abertos para escutar e receber os servidores. Nós fizemos 3 reuniões, e eu acho que o Eduardo foi o enfermeiro que foi convocado pela gerência para que mobilizasse uma comissão, né, para que a gente pudesse discutir melhor essa situação. A preocupação do secretário Marcos Rocha era que resolvêssemos da forma mais harmônica e menos traumática aos servidores todos os questionamentos e todas as notificações que a gente estava vivenciando naquele momento. Chamamos o Eduardo e fizemos uma comissão naquele momento, e fizemos reuniões explicando as situações que estavam sendo vivenciadas através de ata. Temos as atas de reuniões, as listas de frequência. Poucos servidores compareciam. Temos aqui as listas de frequência. E por isso que eu acho até assim um pouco eu
questiono um pouco da arbitrariedade, né? Porque a gente não costuma trabalhar com arbitrariedade. Mas naquele momento nós tínhamos umas situações legais de órgãos fiscalizadores que estavam cobrando situações pontuais que fossem corrigidas. Levamos, inclusive, deputado, a escala que foi pedida nesse primeiro momento desse processo, junto à Vara de Execuções Penais, a escala que nós levamos foi uma escala de segunda a sexta-feira com 6 horas corridas. A gerência protocolou essa escala no dia da audiência na VEP, mas foi questionada, e aí começou-se as situações, pelo promotor, pelos promotores presentes e pelo juiz daquela vara de execuções, perguntando sobre a contratação dos servidores. Qual era a carga horária de contratação dos servidores? E aí nós explicamos que somos, de fato, contratados para 40 horas e usamos todos os artifícios que nós podíamos usar naquele momento. Tendo em vista que em nenhum momento a gente quer um embate com a equipe, saberíamos que íamos viver esses momentos dissaborosos com eles. Discutimos sobre o decreto, discutimos sobre a questão da atenção básica, discutimos essas situações lá dentro daquela sala de audiência. Porém, mesmo após a discussão, foi passado para a gente, na verdade, que independente do decreto, seria cobrado de nós, através de ato até de improbidade administrativa, se não colocasse a carga horária de 40 horas. Tendo em vista que o contrato dos servidores era 40 horas e os servidores estavam cumprindo 30 horas semanais. Foi nesse momento que nós chamamos como sejus, como respeito aos colegas de trabalho, nós chamamos os colegas para informar de toda essa situação. Nós, no momento, não informamos de imediato, porque eu fui buscar as formas legais, ver o que nós tínhamos, procurei a doutora Thais da PGE, nos mobilizamos internamente, e foi quando chamei à discussão os servidores para trazer do feito. Naquele momento, haviam-se, lógico, toda uma insatisfação dos servidores com relação à mudança da carga horária, o tempo que eles iam, né, há um tempo ele já cumpriu de segunda a sexta, e esses questionamentos, que são atenção básica, e que dentro da atenção básica pode sofrer serviço de descontinuidade, mas não foi isso que naquele momento nós fomos notificados quanto à questão da carga horária e o serviço afim. E chamamos a comissão. E a forma da mudança das escalas ocorreu nesse momento, porque nós chegamos a discutir, a abrir uma forma de negociação através da comissão, como que seria melhor aos servidores, né? E que a gente não sofresse impacto com os servidores e também cumprisse a orientação que o juiz da VEP estava nos dando naquele momento. Chamamos a comissão e dissemos, para cumprir 40 horas, que é o horário de trabalho, nós temos 3 opções. Hoje, praticamente falando, esquema de plantão de 12 horas, nós temos horário corrido de 6 horas e nós teríamos 8 horas diárias, né, com intervalo para o almoço, 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. O esquema de plantão, de fato, foi uma hipótese totalmente descartada por essa secretaria, pela gerência, tendo em vista o serviço que precisa gerar vínculo, que é a atenção básica, ela é um serviço que gera vínculo com o reeducando, vínculo de cuidado, e o plantão geralmente não se tem esse vínculo, tendo em vista os programas de saúde que precisam sofrer acompanhamento. Teríamos a outra opção de que não temos quantitativo efetivo para a questão de cumprimento de plantão e também não se caracteriza. A outra forma seria às 8 horas,
né? Porém, a gerência, inclusive, colocou que seria uma dificuldade e é sensível, porque os colegas possuíam e possuem outros vínculos, isso geraria um impacto muito maior para eles. E aí, de forma comum, foi decidido pela comissão naquele momento que seria 6 horas o menos traumático, tendo em vista que eles também, a maior parte deles, são viaristas em outro vínculo no horário oposto. Então, quando dizem que foi de forma arbitrária, eu até discordo um pouquinho, porque as formas de negociações ocorreram. Pode não ter sido, como bem o Eduardo colocou, a forma mais agradável e o que os profissionais almejavam no momento. Mas nós chamamos para discussão, sim, chamamos para conversa, sim. E a atenção básica, dentro da unidade prisional, em algumas unidades prisionais, a gente não precisa ter equipe manhã e tarde, baseada em cima da Política Nacional da Atenção Básica, que foi firmada agora em 2014. Porque nós temos, dentro da política, classificação de porte de equipes por população prisional. Então, assim, população prisional que tem até 100 presos é uma equipe de, no mínimo, 20 horas, no mínimo 20 horas atuando. População prisional de 101 a 500 presos seriam 2 equipes atuando. População com, no mínimo, 30 horas semanais. População de 501 a 1.000 presos seriam 2 equipes ou mais, né? Então, a gente tem procurado, com todas as nossas demandas, otimizar o que nós temos e, através de um planejamento, sim, nós temos um plano de trabalho. E esse plano de trabalho, ele foi, inclusive, colocado nessa última visita que o DEPEN e o Ministério da Saúde veio aqui, inclusive foram embora ontem, e alinhamos junto com a CESAL e a CEMUSA, porque há responsabilidades dentro desse plano de trabalho. Então, nós apresentamos esse plano, temos meta para cumprir. Algumas questões orçamentárias para esse ano não conseguimos, mas para o ano de 2017, nós já temos um plano, uma sequência e alinhamento de trabalho feita pela Secretaria. Eu não sei se Pode. Mas só para antes de fazer uma dias, no mês de julho de 2016, na sala de venda, várias execuções com contravenções penais. Tem um item que diz o seguinte: neste ato, a senhora Catiane se comprometeu a reformular a escala de trabalho dos profissionais de saúde, quais sejam os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que seja incluído o atendimento nos sábados e domingos, na forma de um ponto de apoio em alguma unidade, a partir do mês de agosto de 2016. Além disso, o doutor Renato Bonifácio de Melo Dias, juiz de direito, determinou que devem ser completadas 40 horas semanais de todos os servidores da GESAL. Em nome da supremacia do interesse público sobre o particular, a administração pública pode e deve definir as escalas e horários de trabalho dos seus servidores, mesmo que contrariem interesses particulares destes, sob pena de responsabilidade, condescendência de improbidade administrativa. Porque eu vejo, não vou nem entrar em mérito, o que falta para o servidor do sistema prisional é uma lei, no caso, um estatuto, que está sendo discutido isso agora. São legislações que tragam essa garantia. Eu pergunto, quando vocês fizeram o concurso, foi para 40 horas semanais? Sim. Já é um ponto que está sendo discutido no Congresso Nacional, e nessa casa também poderá ser discutida a questão da regulamentação das 30 horas. Não sei se os senhores estão cientes dessa questão. Aí é um outro ponto. Então, da situação legal, já me causa uma situação de que vocês
devem cumprir essas 40 horas. Lógico, estou falando a questão legal. Agora eu quero ouvir outros pontos que podem confrontar essa questão. Boa tarde, na pessoa do deputado Jesuíno Boabate. Na realidade, a nossa fala aqui é uma fala de indignação, independente de ser sistema prisional adulto, de ser o sistema socioeducativo. O que nós temos aqui são trabalhadores, né? Na pessoa dos técnicos, na pessoa dos enfermeiros, na pessoa das outras categorias, assistente social, psicólogo. Quem é da Sejus sabe da nossa realidade. Nós temos uma realidade precária. O senhor disse que já é sabida essa condição da nossa secretaria, mas vale ressaltar que nós somos guerreiros, porque a gente trabalha ali sem material. Eu atualmente estou latada no Pandinha. Então, você receber o apenado, a pessoa que está chegando das unidades de saúde, do Hospital de Base, do João Paulo, e você não tem material para realizar um curativo, é complicado. E eu acredito que todos os profissionais que aqui estão têm um perfil, né? O profissional enfermeiro, ele já tem esse perfil técnico de enfermagem de cuidar, de procurar prover e de buscar. Então, aqui eu acredito que todos, na sua realidade, na sua potencialidade, de alguma forma ou de outra, sempre buscou fazer o seu trabalho, né? Porque, como já foi dito aqui também, nós temos outros vínculos. Então, quantas vezes a gente procurava trazer alguns materiais para suprir aquela necessidade? Porque você trabalhar sem condições, não tem como. Então, na realidade, é a nossa indignação, porque com tantos problemas que se apresentam para a gente, falta de material, falta de profissional, falta de tudo que se pode imaginar, né? Inclusive para primeiros socorros, né? Você tem aquela realidade, é você que está ali, é você que está dando a cara para bater, para a gente, para sócio, para o apenado, para o adolescente, para quem seja seu público. E você, de repente, quando de uma forma ou de outra, né? Foi explicado aqui que teve a ação do juiz, que eu entendo, eu compreendo que nós fizemos o concurso para 40 horas, mas quando de uma fala e de um despacho, você vê essa situação, quando é para o servidor, rapidamente foi resolvido. Então, já se coloca o funcionário, o servidor de segunda a sábado e está resolvido. E outras questões mais importantes, né, daquela condição da saúde do preso, não é resolvido. Então, a nossa indignação é nesse sentido. Nós sabemos que nós fizemos o concurso para 40 horas, mas nós não aceitamos que, enquanto uma pequena população, uma pequena quantidade de servidor está obrigada a cumprir essa carga horária, enquanto que em outras situações, outras categorias que tenham o mesmo perfil, são da saúde, não tem a gente considera isso uma injustiça. Não seria bem uma injustiça, mas 2 pesos e 2 medidas. Por quê só para a gente, né? Porque, de repente, foi introduzido isso, né? Teve as reuniões, mas para informar, não que a gente tenha aceitado. Então, a gente está indignado, nós temos aqui, nós sabemos do nosso valor, nós fazemos o que a gente pode com a nossa realidade, e a gente não aceita simplesmente, em saber dessa situação que você pode, como foi explicado pelo enfermeiro Eduardo, esse serviço ele pode ser interrompido porque não nos cabe essa lei das 30 horas. E, enquanto outros são beneficiados com a mesma categoria, com o mesmo público, na questão da saúde, não se aplica. Então, a gente não entende, até, o senhor falou aí a questão das 40 horas, sabemos, mas a gente não aceitamos isso. Mas por conta dessas discussões, que a Assembleia Legislativa do Estado vai querer informar o Estado de Rondônia no exato momento, vou oficializar um requerimento que indique quais secretarias, inclusive tem uma procuradora aqui, doutora, a senhora já está informada, levar essa informação ao procurador-geral, que me traga informações, por qual motivo somente a Sejus está cumprindo as 40 horas semanais. E outra coisa que agora eu vou fazer um requerimento agora, viu, secretário? Eu quero médico, eu vou fazer fiscalização, que é competência minha. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, bem como da Comissão de Segurança Pública. Se eu encontrar estabelecimento no que cumpre as portarias, vai ser lacrado. Eu quero fazer junto com o Bonifácio, o juiz. Porque agora a situação para vocês vai ser assim. Eu gosto desse debate por conta disso.
É ferro, tem que cumprir o que está na lei. Tá certo. Não vai ter, eu não quero mais ver, se eu chegar no ambiente e não tiver material, não vai cumprir. O gestor vai ser responsabilizado. Eu não queria fazer isso com o senhor. Mas o juiz agora vai ter que, vamos aplicar o que está na lei. Vamos ver o que todo mundo agora, porque eu sei as dificuldades, delegacias estão sendo sucateadas, presídios às vezes ficam sem condições, e se a gente for fazer uma averiguação, uma devassa, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então eu fico vendo essas situações, secretário, que são questões, não estou falando, estou defendendo aqui a não aplicação da lei, ou algo assim. Só que os servidores, quando são, aí o Direitos Humanos também aqui, que eu vejo, que vai poder falar, vão falar, se manifestar, é algo que, da OAB, é o que eu vejo, para o servidor, rapidamente a gente vê, aplica as condições que está na lei. Mas para você conceder o benefício, meu amigo, eu duvido você receber um auxílio, eu duvido você receber seus direitos. Não recebe. E por que o juiz também não defende dessa forma? Respeito o doutor Bonifácio, foi meu professor no ramo do direito, mas que justiça é essa? Quer dizer que para dar concessão, nega, mas para manter uma situação, concede rápido. A gente tem que acabar com essa história, gente. Nós estamos assistindo no Brasil, muita coisa, se Deus quiser, vai mudar. Eu tenho confiança disso, eu defendo essa tese, e eu entendi isso, a situação, porque se for levar essas portarias, esses planos de implantação, não sei o quê, eu quero fazer um desafio. Se eu passar nos presídios de Rondônia, eu vou me deparar com uma situação meio complicada. Será que eu vou encontrar tudo aquilo que está regendo as portarias? A senhora pode hoje falar, está dentro do cumprimento que rege as portarias, os pedidos? Ou só para fazer, não, eu quero manter eles lá, porque tem que manter. Gente, é um conjunto, é algo que tem que ser visto de uma forma ampla. Eu não posso ver só a questão do horário, eu tenho que ver as condições todas, laborais, tudo que tem dentro dos locais, dos ambientes, porque não adianta ter um servidor sentado só para estar olhando lá para a tua cara, pode ser fazendo outra coisa. Eu vou te fazer uma pergunta, vocês que são servidores, são mais servidores. Pode falar, que não tem negócio de retaliação não, e se vocês forem retaliados, podem me procurar, tá? Isso não existe não. Eu acredito que o secretário está aqui, jamais, e não permita nenhum servidor só vai ser perseguido ou punido por se manifestar aqui não, tá, gente? Os presídios de Rondônia hoje preenchem os requisitos, estão devidamente, porque você fez uma fala dizendo que leva até compra, né? Estão devidamente em condições que cumprem as portarias? Não, os presídios, tanto as unidades socioeducativas quanto as unidades prisionais, elas não estão nessas condições que a lei, né? Que a lei manda. A lei manda, correto. Nem então perto. eu vou. Só uma fala. Deputado, para mostrar a nossa indignação, nem perto. Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação em que o apenado sofreu, né, dentro de todo machucado, todo ferido, deitado dentro da enfermaria. Olha só para o senhor ter noção, uma maca é tão difícil para conseguir. Uma maca que já foi requisitada, vários materiais, inclusive, já foram requisitados. E essa que é a nossa indignação, né? Como bem a enfermeira falou, por que é tão fácil resolver a cobrança do servidor e as condições não são exercidas? Né? Hoje, por exemplo, coincidiu com essa data. Nós não tínhamos uma maca para aguardar o serviço de escolta, encaminhar o apenado para um atendimento, porque não tinha médico, lógico. Então, assim, essa é a indignação, eu acredito que de todos os servidores aqui, porque não nos dão condições para trabalhar e nos cobram por outras condições. As cobranças que são feitas em cima da gente, parece que as nossas condições são as mais perfeitas para nós executarmos. Essa é a nossa indignação. Outra coisa que eu quero deixar claro, e a gente tem que analisar, eu entrei com mais de 21 ações civis públicas, através da associação ASFAPOM. Na sua maioria, o judiciário vem e diz, olha, o poder são independentes, não pode o judiciário intervir nos assuntos do Estado.
Eu fico assistindo aqui, ata de reunião, não sei o quê, vocês fazendo compromisso. Se não tem nenhuma ação tramitando, o juiz ele pode manifestar, ele pode, mas ele tem que ser motivado. Mas em uma ata vocês fazerem um compromisso dessa espécie, gente, porque aqui era para colocar que além das horas, que deve preencher todos os requisitos, condições, eu vi que tem uma situação de condições. Isso é uma interferência tamanha no Estado. Não pode, viu, secretário? Não pode, a Procuradoria deve rever isso. Nós não podemos interferir, que nós temos competência de fiscalizar, de controlar, de exercer o papel realmente constitucional sobre o Estado, mas temos limitações. Por que o Judiciário determina uma situação dessa e vocês não vão ter que cumprir? Vocês devem, calma aí, doutor, eu sei da sua preocupação, da sua situação. Ah, o cara colocou improbidade, meu Deus do céu, eu já vou responder. Para que serve a Procuradoria? Para auxiliar o gestor, o secretário, pode ficar tranquilo, só não assina essa ata não, vamos levar lá para o gestor. E deixe que o Ministério Público entre com as devidas ações pertinentes, as ações civis públicas. Se vier uma determinação lá de cima, eu entendo, opa, tem uma determinação que deve cumprir. Agora, em uma ata, começar a fazer ata e acordo, vocês vão começar a realmente ter uma interferência tamanha. Eu nunca quero ser, exemplo, um prefeito, porque o Tribunal de Contas vive intervindo na gestão de um prefeito. Eu já fiz essa crítica para o próprio Edilson, presidente, que prefeito, coitado, só vive sendo pressionado, não trabalha. É todo ano o conselheiro perturbando, incomodando. E o governo, se não tiver autonomia, às vezes, para tomar uma decisão, é melhor também não ser governador. Entrega tudo na mão do judiciário e fala assim, ó, quem vai administrar hoje é o judiciário. Então, senhores, eu estou discutindo de uma forma, viu, secretário, nenhum um ataque à vossa pessoa ou qualquer uma situação, só que nós temos que começar a ter esses olhares. A Procuradoria deve estar atento para isso e orientar os seus gestores, os seus secretários, que não façam essas espécies de acordo aqui, só se tiver uma situação que avance, que seja realmente... Mas firmou isso aqui, além da hora tinha que ter todos os pormenores ali, tudo. Vamos avançar nisso aqui, porque eu acredito que é dessa forma que deve atuar o judiciário. Não ver só um lado. É muito fácil só ver um lado, mais fácil. E o lado mais difícil, que é a problemática, o medicamento, as condições de trabalho, os direitos, as garantias. Deputado, só para acrescentar aqui, só para ficar claro, quando chegou essa questão da mudança da carga horária, às 30 horas, porque às vezes, para quem nos ouve, que não é da nossa secretaria, pode entender assim, o pessoal está pedindo para trabalhar menos. Não é isso. Como se não houvesse respaldo. Quando o governador ele cria o decreto, é um ato do executivo. Nós estamos subordinados ao executivo. Então, ele cria essa condição de que o servidor, por economia do Estado, o governador entende isso, poderia cumprir as 30 horas, desde que se fizesse horário corrido, de 7h30 às 13h30. Então, o que nós estamos pleiteando aqui é que nós sejamos enquadrados nesse decreto. Não que um outro poder, sem ser provocado, e aí eu fui questionar, eu até comentei com a Catiane, se a Procuradoria não poderia questionar, para que houvesse uma decisão, porque todos nós sabemos. Eu vou aguardar a vez para eu poder me manifestar. E aí ela falou que, infelizmente, deveria cumprir, né? E aí nós trouxemos para o senhor, só para que fique contextualizado, de que nós estamos aqui, não, a gente fez concurso para 40 horas e agora a gente quer trabalhar 30 horas. Se existe um decreto que regulamenta, a gente quer que ele seja aplicado, até que o governador crie um outro decreto e suspenda isso e ninguém mais cumpre 30 horas, e aí tudo bem, nós somos servidores, né, sabemos que temos que cumprir. Só para... Certo. Boa tarde a todos os presentes. Vou cumprimentar os membros da mesa nas pessoas do deputado Jesuíno e do secretário Marcos Rocha. Com relação ao decreto, de fato, o decreto não se aplica à carreira de vocês. E eu vou explicar o porquê. O decreto ele foi feito com base em um estudo, foi feito um estudo, até porque, para o governador, ele reduzia a carga horária do servidor, porque assim, o servidor recebe, ele foi contratado para cumprir 40 horas, ele recebe para cumprir aquelas 40 horas. Se é reduzida a carga horária dele, e ele está recebendo a mais
né, para o que ele foi contratado, tem que ter uma justificativa, tem que ter uma justificativa de eficiência, uma justificativa de interesse público, e foi feito um estudo na época que respaldou esse decreto, mas esse estudo foi feito no âmbito da atividade administrativa, de quem, por exemplo, quem trabalha no CPA. Quem trabalha no CPA, tanto é que você vê no decreto que ele menciona a questão de economia de energia, de luz, uns pontos que conduzem a justificar a redução da carga horária. Foi feito um estudo, mas um estudo para quem trabalha no âmbito administrativo, que não é o caso dos senhores, né? Vocês não trabalham no CPA, vocês trabalham dentro de unidade prisional, e a unidade prisional não para nunca. Então, não vai haver economia de energia, economia de água, qualquer tipo de economia se for reduzida a carga horária de vocês. Então, assim, essa é um dos fundamentos. Eu compreendo a indignação dos servidores, não é nada agradável a gente estar adaptado a uma carga horária e ser surpreendido com uma alteração, até porque vocês têm uma outra programação, têm um outro vínculo, provavelmente, talvez essa alteração não permitiu cumprir esse outro vínculo. Eu entendo, né, a indignação. Agora, primeiro, que a regularização dessa situação nem partiu, na verdade, do Executivo. E eu percebi que, quando a Secretaria me procurou para me trazer essa questão, eles queriam que eu achasse uma solução para manter vocês com a escala anterior. Né? Eu percebi que a Secretaria, assim, chegou para mim, doutora, eles queriam manter a carga horária anterior. Então, assim, não há uma exigência, uma arbitrariedade da Secretaria, que a Secretaria não está voltada para prejudicar os servidores, não é essa a intenção, e eu realmente percebi isso aqui. Quando eu fui procurada, eles queriam uma solução para que a gente afastasse essa decisão do doutor Renato. Só que, de fato, como vocês foram contratados para 40 horas, e o decreto não se aplicando à realidade da carreira de vocês, não tem juridicamente como afastar, porque, de fato, não há uma decisão do doutor Renato. O doutor Renato, ali não é uma decisão, foi uma ata, mas ele faz uma orientação e já faz um alerta que pode ser usado futuramente contra o Estado e contra o gestor. Porque, de fato, como é que nós temos unidades prisionais? E aqui, claro, que nós temos que deixar dois fatores separados. Uma questão é a realidade de estrutura, de material, que isso, de fato, tem que ser resolvido. Ninguém questiona isso, não vou dizer, tem que trabalhar independentemente de qualquer coisa. Na verdade, o que o Estado tem que buscar é a solução para a problemática dos materiais, da insuficiência de efetivo, tem que ser tentada essa solução. E outra coisa é a carga horária, né? A gente não pode querer fazer o errado porque existem outras coisas erradas. A gente tem que buscar fazer o certo. Se o outro está errado, também temos que buscar a solução para o que está errado e não manter algo que está errado porque nós temos outros fatores errados. Então, são coisas diferentes. E eu me perdi no ponto que eu queria chegar. Mas, com relação à carga horária de vocês, deixa eu só... Porque eu fiz essa separação dos pontos e eu me perdi aonde eu ia chegar na questão da... exato, a decisão do doutor Renato, que na verdade não é uma decisão, mas uma orientação, que, se não for atendida, vai ser usada contra o Estado, contra o gestor, que poderá responder por improbidade, porque, de fato, não há respaldo jurídico para manter, para o Estado chegar, não, eu vou reduzir para 30 horas a carga horária dele. Mas por que isso? Porque o Estado responde à ação por falta de efetivo, o Estado responde à ação por falta de atendimento, né? O Estado responde diversas ações que estão relacionadas à falta de efetivo, à falta de atendimento. Então, como em uma realidade dessa, dentro do sistema prisional, nós vamos reduzir a carga horária do servidor que presta esse serviço? Entendeu? Então, assim, se nós estivéssemos em uma realidade em que o serviço não era necessário, está com folga e realmente não é utilizada essa demanda, mas o Estado responde à ação por falta de efetivo. Como é que a gente responde à ação por falta de efetivo e a gente abre mão da carga horária do servidor? Na verdade, não... Assim, vocês mencionaram, a Procuradoria tem que defender. Eu, enquanto procuradora,
assim, representando a Procuradoria, eu defendo o interesse do Estado, eu não defendo o interesse do servidor. Então, assim, se existe interesse do Estado de ter um amplo atendimento das pessoas que estão sob a custódia do Estado, então eu vou ter que manter a linha de defesa do que foi exigido na contratação de vocês. Assim, eu espero que vocês entendam que é minha atuação funcional. Eu representando o Estado, existe interesse do Estado de que exista o atendimento. Como é que eu vou reduzir a carga horária e prejudicar o atendimento das pessoas que estão sob a custódia do Estado? Então, assim, é nesse contexto que não teria como a Procuradoria defender que não, vamos manter a carga horária do servidor em 30 horas, sendo que eles foram contratados para 40, a não ser que tenha uma alteração legislativa. E outra coisa, aqui foi mencionada a legislação federal, que haveria uma incompatibilidade. Não existe, primeiro que lei federal não pode dispor sobre carga horária de servidor público estadual. Quem dispõe é a lei estadual de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual. Então, se houver alguma legislação federal estabelecendo que a carga horária do servidor estadual é 30 ou 40 horas, essa lei é inconstitucional. Então, é a lei estadual que estabelece. Se houver uma alteração da lei estadual, reduzindo essa carga horária, aí a gente vai ter um respaldo jurídico. Mas sem legislação, né, estabelecendo uma carga horária de 30 horas, como é que eu vou defender, sendo que existe a necessidade do serviço? Então, doutora, eu ouvi atentamente, mas eu peço venha a sua informação, porque o decreto 14.828, ele não é taxativo lá não, falando que é do CPA. Eu estou ele em mãos, não sei se a senhora tem acesso, ele diz o seguinte, e aí eu vou ter que fazer a leitura pausadamente: dispõe sobre a jornada de trabalho nos órgãos da administração direta e dá outras providências. O governo do Estado de Rondônia, nas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso 5 da Constituição Estadual, e considerando a necessidade de desenvolver política de pessoal de recursos humanos que possibilite o servidor melhorar o desempenho de suas atividades, considerando que o horário corrido possibilitar o Estado economia em divisas com água, energia, telefone e outras despesas de custeio, e considerando que a jornada de trabalho de 6 horas corridas possibilitará ao servidor desenvolver outras atividades. Olha o que ele diz. Decreto. Fica estabelecida em 6 horas diárias corridas a partir do dia 24 de dezembro de 2009 a jornada de trabalho do servidor da administração direta do Estado. Jesuíno, eu só acrescentar aí, também. a gente vai no artigo 3º, que excetua os serviços essenciais à população. Mas aí a E senhora... outra coisa, esse decreto não é lei. O decreto, na verdade... Não, a senhora falou que o governo, o Estado, deve cumprir alguma legislação. Se eu for entrar nessa seara... Não, eu quero aqui achar a solução, porque se a gente junta aqui achar sim, uma solução jurídica, a gente trabalha essa solução jurídica. Onde é que está escrito que os servidores da Sejus é essencial? A saúde, a prestação de saúde dentro Não. profissional? Não, quero alguma lei, se a senhora me apresentar hoje, nessa tarde, algum dispositivo legal que diz que os servidores que labutam no sistema prisional é um serviço essencial. A lei de execução penal. Então a senhora me traz lá. É um serviço ela diz o quê? A unidade prisional não para. Não, a senhora... E é essencial. Tem que contratar para a noite e para o domingo. A senhora está avançando numa coisa. Se for essencial, não é 40 horas. A senhora vai fazer igual militar. Interrupto. Aqui é um coronel da polícia. É interrupto. A senhora sabe disso. Essencial é interrupto. Não pode parar, é essencial. Mas aí é essencial. O governador foi muito sábio. O gestor, quando ele partiu para, no caso, o executivo, ele disse: olha, essencial é a polícia militar, é os hospitais que não podem parar. São outras situações, mas não é essencial isso. Se a senhora me dizer que é essencial, aí eu vou ter que agora gravou mais ainda. Agora gravou um negócio mais ainda, que vai ter que ter de manhã e à tarde. A escala de vocês vão ser 12, vai ter que cumprir tudo. E à Deputado, noite também. só para deixar bem claro, agora, a lei, para esclarecer com relação a lei ao decreto, federal, ele excepciona, por exemplo, ele está reduzindo a carga horária de servidores que foram contratados para 8 horas a partir de uma fundamentação de economia. Sim, é uma economia. Que não se aplica. Porque... Lógico que se aplica. Aplica. Doutora, Vocês pagam água? Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem é o diretor financeiro lá dessa juiz? Quem é? Tá. Eu acredito que essas salas que vocês estão é independente, é ou não é?
Não tem energia? Tem. Não tem um computador? Energia, Não tem uma água? computador, geladeira. Não, tem uma geladeira? Tem economia. Tem economia. Se a senhora desligar hoje um equipamento, está tendo economia. Jesuíno, para acrescentar, assim que a doutora falou, o Jesuíno já falou, o deputado Jesuíno já falou que ele não especifica que é o CPA. E outra informação, o decreto ele foi assinado em 2009, governador Ivo Cassol. O CPA foi inaugurado em 2011, então... Mas ali funcionava... Não, mas nem existia, não existia e ele não discrimina. E outra coisa, nas unidades, os serviços administrativos nas unidades, não só no CPA, mas nas unidades, eles não ficam sábado, eles se aplicam ao decreto. E não só na Secretaria de Justiça, mas todos os órgãos, até nos órgãos que são tidos como essenciais, os próprios militares que são administrativos, eles não cumprem final de semana, porque eles são enquadrados nesse decreto. Não, militar, nem compara o militar. Se ele for chamado, então, o que a gente tem que entender é que esse decreto contempla todos os servidores da administração direta. Direta, não os militares. E o nosso serviço, o nosso serviço não é essencial. Ele não é essencial. No direito, até no âmbito do STF, nós temos um ministro que entende de um jeito, o mesmo dispositivo, e um ministro que entende do outro. Não, mas o juiz falar que vai responder improbidade, não. O governador não vai responder improbidade porque tem um decreto que garante isso. A Lei 7.783, ela traz um rol taxativo. Ele pode aplicar. Governador, mas ele pode aplicar e está aplicando. Quantas pessoas foi concursada para quantas horas? Oi? A senhora foi concursada para quantas horas? Eu não tenho carga horária. Tudo bem, mas quantos servidores que se encontram lá no CPA que estão para 40 horas semanais? Servidores que são contra... Não, o CPA, ele funciona das 7h30 às 1h30. O que eu estou explicando aqui, a gente está discutindo o campo jurídico. Se não é essencial. Se ficar essencial hoje nessa tarde, a gente vai ter que mudar a escala de vocês. Mas existe prejuízo ao atendimento da pessoa que está sob a custódia do... Vai haver uma diminuição de atendimento dentro das unidades prisionais se houver a redução da carga horária do servidor? Eu quero fazer uma outra pergunta. Quando era a escala até sexta-feira, teve algum prejuízo para os apenados? Não. Nenhum. E o que modifica um dia mais, um dia menos? Se eu vou ter economia de um dia, de energia, de água, eu vou ter economia. Não tem atendimento dia de sexta-feira? Até sexta. Também. Até então vai sexta. ter que também modificar a política da atenção básica. Então os postinhos também vai ter que ficar direto, porque... Não, se levar por essa vertente de ser essencial, eu vou ter que... A procuradora, a Lei 7.783, ela traz um rol taxativo do que são serviços essenciais. O serviço de enfermagem não está disposto. Segundo, o Eduardo já falou a respeito da portaria, ela é criada em 2009, o CPA foi criado em 2011, né? Passou a funcionar em 2011. Ele não está descrito, ele não é taxativo, dizendo que é o CPA. Outra coisa... Eu gostaria de falar. Ela quer falar, pode falar. Só para concluir, a Catiane, por exemplo, ela é enfermeira, né? Ela é da saúde, mas ela trabalha de segunda a sexta-feira. Então tem que cumprir lá dentro do presídio, hein? Então, assim... eu vou ter que ver essas escalas, hein? Medidas. Vai lá, eu sou enfermeira. Quando a doutora coloca essa questão dos serviços essenciais, nós assumimos o concurso desde 2011. Há 6 anos, nós estamos na Sejus e cumprimos essa carga horária de 30 horas. Não só a equipe de saúde, como também os demais profissionais que estão nas unidades prisionais, lotados nas unidades prisionais, cumprem as 30 horas até hoje. Essas 30 horas, nas unidades prisionais, só foi modificada para a equipe de saúde. Taxa-se alguns profissionais. Então, outros cumprem 30 horas dentro das unidades prisionais, que não é o CPA. Outra coisa, ela falou sobre a garantia da assistência. Ela falou quanto à necessidade da secretaria, né, em ter assistência aos reeducandos. Nós colocamos a nossa indignação a respeito da ausência dos médicos, porque não adianta colocar o profissional de segunda a sábado, o profissional enfermeiro, que é a base, é quem está sustentando os presídios atualmente, para trabalhar sem a presença do profissional médico. Então, não acha, doutora, que o enfermeiro que está lá, aumentando a sua carga horária, cumprindo a sua carga horária, sem condições de trabalho nenhuma, vai fazer o que é devido ao profissional médico? Com isso, doutora, vocês não estão conseguindo resolver o problema
da assistência à saúde no Verdade. ambiente prisional, doutora. Vocês vão conseguir sim resolver. Coloca-se os médicos, amplia as equipes e não trata o servidor dessa forma. Porque a gente está lá, nós estamos trabalhando, nós estamos frente a frente com a assistência. Então, tudo lá é perguntado a nós, né? Tudo que nos cabe. É preventivo, é pré-natal, é atenção primária, tudo isso é feito. Agora, não queira que o profissional, o servidor, o enfermeiro, eu falo especificamente do enfermeiro e da equipe de enfermagem, vai cumprir o serviço de outro profissional. Verdade. A demanda que é para outro profissional cumprir. Então, a gente fica indignado nessa situação. A Carla falou, de fato, nós temos que complementar as equipes e temos conhecimento disso e estamos trabalhando em relação ao cumprimento. Eu acho que são situações opostas, diferentes, que se complementam na totalidade da problemática, né? Nós temos diversos fatores problemáticos para serem resolvidos. Dentre eles, é a composição das equipes que estão falhas por alguns profissionais, né? E aí eu discordo um pouquinho, Carla, com todo respeito pela sua pessoa, com relação que o nosso trabalho de enfermeiro, até por ser enfermeira, que o nosso trabalho é vinculado ao médico, até porque nós trabalhamos dentro da equipe de atenção básica, o enfermeiro, ele é nos bodes da saúde da família, e o enfermeiro, ele é o coordenador das equipes, então as informações, de fato, é ao enfermeiro, é o enfermeiro que é o gestor das equipes, quanto à questão das informações, dos prontuários, quanto à questão de notificação. Ele é o gestor, ele é o profissional referência, baseado nos princípios da saúde da família. Mas eu não tiro o mérito do que você falou, e nós estamos trabalhando sim, é muito difícil nós complementar as equipes, porque temos um panorama na saúde não só prisional, mas na saúde pública no geral, né? A falta de profissionais. E eu falo até mais, deputada, a gente tem falta e estamos trabalhando não só com médico, com odontólogos também, com algumas situações em parceria com a CESAL e a CEMUSA, que dentro da legislação, eles é que complementam as equipes na PENASP. Né? Então, a PENASP veio para fazer uma composição de equipe híbrida, aquelas que a Secretaria de Justiça já dispunha, com a complementação através da municipalização com a PENASP, ou da Secretaria de Estado, ou da Secretaria Municipal de Saúde. Então, dentro da PENASP, dentro da política, é claro que, como o senhor bem falou, nós temos que discutir e implementar muitas coisas, mas dentro dela nós temos algumas situações que precisam ser avançadas e responsabilidades de entes federados, né? Então, responsabilizar somente a SEJUS, né, que é uma Secretaria de Estado, na complementação das equipes, e a discussão está sendo feita, deputado, gostaria de subsidiar o senhor nessa situação. Nós já estamos há 2 meses fazendo já uma discussão das problemáticas de composição de equipes, de falta de insumos dentro das unidades, dentro daquilo dos entes federados. A coordenação veio aqui. Temos um projeto já aprovado pelo DEPEN de aparelhamento em torno de 1.300.000, que já estamos aguardando esse aparelhamento vir para as unidades prisionais. Nós temos muitas fragilidades, muitas situações, e nós reconhecemos que temos muito trabalho de casa, mas nós estamos trabalhando para resolver. Olha, a colega tem um discurso muito bonito, a gente entende, a gente sabe, né? Nós respeitamos como profissional, mas a gente sabe que a nossa realidade é outra. Isso antecede ao nosso secretário. Esses problemas vêm se arrastando. Então, esse discurso que vai resolver, que vai melhorar, já é antigo. E a gente sabe que qual é a realidade. O indivíduo, ele chega, ele quer
o seu problema resolvido. Quem vai fazer essa prescrição desse indivíduo? É o médico, e a gente não tem o médico lá. Nós, enfermeiros, não podemos fazer a prescrição e administrar a medicação, resolver o problema daquele indivíduo. Então, a gente sabe que tudo é um conjunto. Tem as problemáticas, tem a questão da carga horária, mas a realidade é o conjunto. Uma coisa interfere diretamente na outra. Não adianta, a gente entende a boa vontade, o planejamento que tem, mas a nossa realidade agora e desde há 4 ou 5 anos atrás é que não tem. Deixa eu... Secretário, como o senhor é o secretário da parte, a respeito que o senhor vai ter o tempo mais do que... Eu queria só ela, e depois o secretário, e depois a OAB. Vamos, tá? Eu queria dizer que o concurso que a gente prestou, ele é um concurso no edital administrativo, tá? E por isso que eu queria me manifestar por isso, porque a gente prestou concurso para pessoal administrativo, que contemplaria o decreto, sim. Toda a CESAL, que é a Secretaria de Saúde, cumpre 30 horas. Secretaria de Saúde do Estado cumpre 30 horas. Por que nós não podemos cumprir 30 horas? Serviço odontológico está longe de ser serviço essencial. Final de semana, sexta, sábado e domingo, é visita nos presídios. A gente não consegue ter um atendimento. A gente fica sem demanda, fica por cumprir carga horária. Se a gente chamar aqui um diretor de presídio, eles vão dizer que eles não têm efetivo para conseguir que a gente tenha um atendimento adequado na sexta e no sábado. Então, fazer um profissional ficar lá dentro, sem fazer nenhum atendimento, isso vai deixar nós, profissionais, muito piores, né? Porque a gente vai trabalhar descontente, porque a gente tem que cumprir horas sem estar tendo nenhum atendimento, ninguém está saindo beneficiado com isso. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o pessoal administrativo. Não, eu tô... Administrativo da Sejus, essa expressão aí é para fazer uma distinção entre o quadro da CESAL, o quadro da Sejus, mas a natureza do cargo não se altera. Você exerce atividade administrativa? A natureza do seu cargo é administrativa? Não é, entendeu? Vocês estão dentro das unidades prisionais e não recebem. Tranquilo, isso eu vou também avaliar. Doutora, eu vou passar a palavra para a OAB agora. Esse negócio está ficando bom, eu estou gostando de ver essas informações. Até o final a gente vai realmente... Doutora, cada hora que a gente vai avançando, o negócio vai complicando, né? Porque se eles são do quadro da Sejus, da parte administrativa, estão dentro dos presídios, por que não ganha salubridade, por curiosidade? Vai ficar legal isso aí agora para o judiciário também se manifestar. Mas tranquilo, vamos lá. A OAB, eu queria que passasse a palavra para ele. Boa tarde a todos. Meu nome é Jackson. Estou representando a Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia, especificamente a Comissão de Assuntos Penitenciários. Conheço a realidade do sistema prisional em Rondônia, tem as suas peculiaridades muito graves, mas o objeto hoje aqui seria a questão da saúde. Eu gostaria de fazer uma pergunta: qual é a composição hoje da equipe nos presídios? A formação. Nós temos hoje composto técnicos de enfermagem, enfermeiro, técnicos de tratamento dentário e odontólogos, e 4 médicos na unidade prisional em atendimento. Como é distribuída essas equipes aqui em Porto Velho? Nós temos, dentro das unidades prisionais, a distribuição em forma da população prisional ali, com esses profissionais que foram citados agora. Que assim, eu escutamos muitas indagações aqui, que o questionamento que os servidores não estão querendo cumprir a carga horária de 40 conforme um acordo que teve, alegando que outros setores não cumprem. A OAB não coaduna com essa conduta, que
concorda que todos devem cumprir aquilo que foi determinado. Não é porque uma pasta administrativa não cumpre que a outra também não tem que cumprir. A questão da saúde, muitos relatos aqui diz que não tem médicos nessas equipes. E um dos fatores também que pode ser verificado, que apenados são levados, hoje no caso aqui em Porto Velho, nas UPAs. Então, será que essas equipes estão atendendo a essa demanda nos presídios? A sua pergunta seria se está atendendo a demanda que eles saem para a UPA. Dentro da atenção à saúde prisional, as equipes têm competências distribuídas conforme o seu cargo e nível de complexidade. E dentro da atenção à saúde prisional, a equipe de saúde prisional ela é um ponto de atenção da rede SUS, né? Então, a rede SUS ela é uma rede articulada com a rede municipal e a rede estadual na sua complexidade de níveis de atenção. A UPA é um nível de complexidade secundário. Se o apenado ele tem necessidade de um atendimento secundário, ele, como sendo um ponto de atenção da rede SUS, ele é encaminhado para o nível de atenção secundária. Se ele tem uma necessidade de atendimento terciário ou de especialidades, ele também é encaminhado para o atendimento das redes de atenção na sua complexidade terciária. Se todas, e agora respondendo a outra pergunta, se todas as demandas de saúde são atendidas, não são, nem todas não são. Né? Mas aquilo que é resguardado dentro da atenção primária, dentro das competências dos servidores que nós temos disponíveis, é o que a gente está tentando, trabalhando para melhorar. Então, hoje, ele é atendido dentro da atenção primária, através da competência do enfermeiro, os programas de atenção de tuberculose, hanseníase, DSTs, né, que é competência também do enfermeiro em tratar essas situações. Da parte clínica médica, nós não temos mesmo, em todas as unidades, um médico que compõe uma equipe. Nós temos hoje, como expliquei, 4 médicos e pela deficiência nós fazemos um revezamento de escala de plantão, ou escala de atendimento, perdão, plantão não, de atendimento. Então, o clínico geral, por exemplo, atende uma parte da sua carga horária na unidade do Enio Pinheiro e outra parte da sua carga horária ele atende no Panda, e assim a gente distribui a carga horária desses servidores. Eu vou pedir as perguntas, no final a gente começa a indagar. Eu estou abrindo a fala para a gente, vocês podem entrar uma espécie de fazer um razoado, entendeu? Porque as perguntas vocês podem, ao final a gente abre só as perguntas, né? Para não ficar, porque depois tem que abrir para todo mundo que quiser fazer a pergunta, para depois. Então eu queria pedir, se os doutores têm perguntas, no final a gente debate as perguntas, entendeu? Para a gente criar uma dinâmica, como está sendo. Há uma fala, explica qual é a situação, e agora eu queria ouvir o secretário, se vocês... Aí vocês podem tirar todas as dúvidas e as perguntas no final das discussões. Passar a palavra agora. A Sejus, ela vem há muitos anos, isso aqui como eu não tinha falado ainda para todos os senhores e senhoras, a Sejus ela vem há muitos anos passando por dificuldades. Né? Eu já trabalhei na Sejus anteriormente, como policial militar, no Enio Pinheiro, e eu lembro que as dificuldades existiam. A vantagem é que nós tínhamos uma cozinha lá dentro e tínhamos um apoio de médicos da própria Secretaria de Saúde. Então, a gente vem trabalhando em muitas ações que não são somente a questão de escala, não é isso. Vocês estão vendo aí que tem uma unidade que já está pronta, a outra está sendo construída, isso tudo
em um ano. Não é isso, Davi? Em um ano. Porque eu estou lá há 1 ano e 10 meses. Então, a gente vem tentando corrigir muitas distorções. Em relação à organização, Alan, a questão de organização, realmente, quando eu cheguei na Sejus não tinha organograma. Mas hoje já tem. Hoje tem organograma, hoje tem o funcionograma, e tem até o fluxograma e o funcionograma também já contido. De tudo. E a gente vem trabalhando no sentido de fazer com que as coisas venham a funcionar. Agora é impossível, totalmente impossível, até dentro da nossa casa, a gente querer corrigir tudo de uma hora para outra, né? Para quem é casado, tem filhos e tudo, isso daí não é fácil. Agora imagine uma secretaria grande, que abrange todo o Estado e que tem muita gente trabalhando, muita gente. E que você... A secretaria, eu estive agora lá no mecanismo de combate à tortura, lá em Brasília, eu fui convocado, e eles falaram assim, olha, as secretarias de justiça parecem um Frankenstein. Aí eu fiquei tentando entender o que ele queria dizer com Frankenstein. Eles queriam dizer o seguinte, como é que uma secretaria pode ter dentro dela e controlada por uma pessoa saúde, educação, segurança, hotelaria, alimentação, que é a parte nutricionista. Então, é um troço muito complexo. E eles usaram um outro termo, teria que ser cada macaco no seu galho. Isso foi falado pelos profissionais que estavam lá do mecanismo, não sou eu que estou falando. E, de repente, nós tivemos uma visita ontem, nós trabalhamos até umas 7h30, a doutora Neuci, a gerente, ela estava conosco lá ontem, né? E foi até umas 19h30, não foi? E foi extenso o trabalho, extenso demais, porque eles vinham falando das dificuldades, dos problemas, e até a gente viu que em Rondônia o problema ainda é menor do que na maioria dos estados brasileiros, dentro do sistema prisional. Mas também foi tocado nesse assunto que uma secretaria não tem como enfrentar tudo. Para que os senhores tenham uma ideia, né, e eu não ia falar isso, mas vou dizer, eu vou ser ouvido amanhã pela delegacia por ter descumprido uma ordem judicial. Na verdade, foi um despacho judicial. Por quê? Porque foi orientado que eu deveria ter trazido uma pessoa com problema mental de uma cidade do interior para a capital. Ocorre que existe uma lei, que foi sancionada, inclusive, pela Assembleia Legislativa, com validade do dia 22 de dezembro de 2015 até 22 de dezembro agora de 2016, ou seja, está se findando, em que toda pessoa com problema mental só sai do sistema, não pode entrar. Porque se uma pessoa com problema mental ficar atrás das grades, isso é tortura. E aí eu seria condenado por tortura. Então, não só eu, como governador, como o gerente do sistema prisional, o coordenador também, que voltou só para o gerente, né? Então, vejam bem, né? Aí eu estou vou ser ouvido, sendo processado por algo que eu não poderia fazer. Quer dizer, eu preciso trazer de lá, mas ao mesmo tempo eu não posso atender. Eu vou fazer o quê? Eu vou gritar, vou levar para minha casa, bater a cabeça na parede? Eu não posso fazer isso, né? Então, e eu nem estava em Rondônia. Eu estava em Minas Gerais, defendendo o Estado para o CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Prisional e Carcerária. E conseguimos defender, porque eles viram, todas as obras foram destravadas. A aquisição de coletes foram feitas. A aquisição de armamento, munição, taser, treinamentos estão sendo dados. A gente tem uma unidade, a feminina, que quem trabalha na feminina sabe, não sei se alguém aqui trabalha na feminina, mas sabe da dificuldade. Nós vamos ter uma unidade novinha na Amazônia, está parada há mais de 10 anos. Sabe? E ela vai ficar pronta agora, no dia 30 de novembro, deputado. Isso com apoio, inclusive, do nosso engenheiro lá do Sábio, que tem trabalhado, e dos nossos gerentes também. Então, são muitas ações ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, como o secretário vai conseguir resolver tudo se ele é uma pessoa só?
E mesmo, para que vocês saibam, e tem muita gente aqui que não me deixa mentir, eu parei de almoçar, eu não almoço mais. Eu não almoço mais não é porque eu não quero, é porque quando dá 1h30, que é a hora que eu pretendo sair para almoçar, para voltar depois, todos saem dos seus trabalhos e correm lá para ser atendidos. Então, não é assim, Davi? Então eu acabo ficando até 3 horas. Quando eu vejo já são 7 horas. E detalhe, não sem ar-condicionado para poder economizar, não é verdade? Para poder economizar a energia elétrica, para que nós possamos receber no final do mês o nosso salário. Essa é a realidade. Agora, entendam o seguinte, gente. O Brasil, eu recebi uma mensagem hoje, 22 estados estão sem pagar o salário. E nós recebemos o nosso salário. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente precisa encontrar, para que vocês tenham uma ideia, eu até fiquei triste um pouquinho, mas não com raiva, eu não sou assim. O deputado Jesuíno me conhece há muito tempo, várias pessoas aqui me conhecem há muito tempo, e quem não conhecia me conheceu esse ano, né, e já falaram comigo, poxa, é diferente. Mas é diferente por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, eu procuro ser justo. E eu tenho observado também aqui, dessa casa, em vários discursos, né, que o deputado Jesuíno, ele não defende A ou B, ele defende o que está escrito na lei. E isso eu parabenizo, deputado. Eu parabenizo, e não porque puxa saco de A ou B, não. Ele é independente. Ele não depende de ninguém. Então ele vai em cima do que está escrito. Então eu já saí daqui triste, mas sabendo que era real, e já saí daqui feliz, porque eu sabia que era real. Então é questão de justiça. É claro que a gente não consegue atender a todas as necessidades de todos, como eu não tenho a minha necessidade atendida completamente. Né? Eu não, como eu falei aqui ainda agora, eu não consigo mais almoçar. Né? E hoje eu almocei, porque tinha audiência, então eu consegui sair meia hora, consegui almoçar por meia hora e com a esposa, depois de muitos anos, depois de muito tempo, na verdade depois de 1 ano. Né? Então, falta material, gente? É claro que falta. Mas vamos lá. Ontem foi falado, e eu quero agradecer muito à Secretaria de Saúde, porque nós recebemos, nos últimos dias, alguns profissionais médicos para atender, para apoiar. Inclusive um vai se apresentar agora na segunda-feira. Né? Então a gente tem que agradecer, obrigado, né, em nome da Secretaria por vocês. Qual é o nome dele? Não, é outro. É um outro médico, é um novo médico, inclusive, né, que vai trabalhar conosco. Então, para nós, isso é excelente. Agora, vamos lá. Como uma secretaria consegue trabalhar com tudo ao mesmo tempo? Então, o Brasil hoje está se atentando para esse detalhe, tanto que o próprio Ministério da Saúde, ele entende que o atendimento à saúde é da Secretaria de Saúde. Assim como eu não posso delegar o atendimento à segurança à Secretaria de Saúde, ou à Secretaria de Ação Social, ou à Secretaria, etc. Né? Assim como eu não posso dizer que a Polícia Militar é obrigada a treinar, ou a SESDEC é obrigada a treinar os agentes penitenciários. Não, isso é algo da Secretaria, a Secretaria de Justiça. Né? Então, a gente vem trabalhando nesse meio e vem nos ajustando. A gente vem, ao longo desse ano, nós viemos nos ajustando muito bem com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Ação Social. Afinal de contas, nós somos todos o governo. Todos nós aqui somos o governo. Porque se qualquer um trabalhar contra o governo, todo mundo vai sofrer, a nossa família vai sofrer. Né? E aí a gente vai ficar sem o nosso salário, vamos ficar sem as nossas condições de trabalho. Hoje, o que a gente precisa, a minha intenção, nós vamos ter uma unidade muito boa funcionando dentro do sistema, que ela vai estar com 3 unidades funcionando em cogestão. Como é que funciona a questão da cogestão, que já funciona no Brasil inteiro, a gente está trazendo agora aqui para Rondônia. A gente tem os agentes penitenciários trabalhando lá dentro, mas toda a outra parte é terceirizada. Tudo é terceirizado. Mas aí, para atender, como nós somos limitados
o executivo ele é limitado pela lei de responsabilidade fiscal, então ela não consegue mais contratar. E os deputados, não sei aqui dentro do Estado, mas os deputados federais e os senadores já trabalham a questão da terceirização de vários serviços públicos. Por quê? Porque da forma como vai, não consegue se atender adequadamente. É claro, né, e os senhores têm direito a trabalhar em outros locais, em mais um local, né? Tem direito. Isso é legal, né? Está na Constituição. E podem até ter 2 contratos, a parte de saúde, 2 contratos, segundo o artigo 37, 2 contratos de saúde e saúde. Não é verdade? Mas assim, em alguns momentos, e não digo por todos, eu falo isso de agente penitenciário, falo isso de policial militar, que eu combati a minha vida inteira, falo isso de bombeiro, falo isso de servidores da saúde. A gente só não pode ter a nossa função principal como função secundária. A gente não pode, como eu vi e não vem o caso, não está aqui presente, inclusive, eu olhei antes de falar isso, mas eu vi uma enfermeira trabalhando num hospital particular, e ela conversando, sem saber que eu era da Secretaria de Saúde, e ela dizendo, Secretaria de Saúde eu vou quando eu quero. A Secretaria de Saúde não. A Secretaria de Justiça eu vou quando eu quero, porque lá é fácil. Agora aqui, se eu faltar, eu perco o salário. Quer dizer, isso é horrível de ouvir. E a minha esposa tinha perdido o bebê nesse dia, então eu vi ela conversando com uma outra, dá vontade de chorar, porque não tem responsabilidade. Né? Então, a partir do momento que eu digo para vocês, e eu não ganho salário de secretário de Estado, eu ganho uma gratificação, pretendo ganhar em breve quando for para a reserva, né? Mas enquanto eu estiver na ativa, eu ganho uma gratificação. Então, e o deputado sabe disso. Então, eu fiquei sem um almoço, mas eu fiquei sem almoço porque eu quero cumprir o meu trabalho, a minha missão. Eu quero fazer com que as coisas aconteçam. A carga horária minha é 40 horas, mas eu trabalho nem sei quantas horas por dia. E aquilo que aconteceu ontem acontece todo dia. Eu vou sair daqui e vou voltar para lá. E quando eu não consigo fazer o Davi já viu, o que eu faço, Davi? Boto dentro da bolsa e levo para casa. Aí eu vou até meia-noite, 1h da manhã. Porque se eu não fizer, a Assembleia vai me cobrar. Se eu não fizer, a Justiça vai me cobrar, o Ministério Público vai me cobrar, a OAB vai me cobrar, a família dos apenados vão me cobrar, os servidores irão me cobrar. Nós trabalhamos num plano de cargos e salários agora, que tentou abranger a todos. Eu não sei se vai ser validado 100%. Poxa, mas aquilo foi trabalhado dentro da secretaria. E o objetivo é que, no futuro, quando vir um aumento, um salarial, isso possa atingir melhor os servidores. Não sei se vai ser legal totalmente, se vai passar pela PGE ainda. Poxa, mas foi algo trabalhado junto com o sindicato. O próprio sindicato disse que é a primeira vez que as coisas vêm acontecendo de um jeito mais redondo. Nós passamos por muitas dificuldades, nós tivemos aqui, isso aqui lotado, né? Viraram as costas, inclusive, o deputado viu, em nenhum momento eu destratei ninguém, em nenhum momento eu humilhei ninguém, deputado. Fiz isso? Pelo contrário, me mantive calado, respeitador. E eu atendo a qualquer servidor que vá lá, e sou aconselhado por assessores, o senhor vai passar mal, como eu já fiquei, o senhor vai ficar doente, o senhor precisa almoçar, o senhor precisa jantar, o senhor precisa cuidar da sua vida, precisa ter um momento de descontração. Né? Mas, em nenhum momento eu tratei mal a ninguém, em nenhum momento eu disse, você não trabalha, e olha bem, eu cheguei e olhei antes para ver se a servidora que falou que a Sejus era bico estava aqui, porque simplesmente eu não quero destratar ninguém. Precisa se respeitar, e eu não preciso fazer nada para ela. Ela vai um dia sozinha aprender, assim como outros servidores também vão ter que aprender, né? Que nós devemos cumprir o nosso papel, porque senão, o que a gente é, afinal de contas? É servidor para ser servido, ou o nosso nome é real servidor? Eu sempre digo, e ontem eu falei, eu falei para os agentes penitenciários, num curso que eles estão tendo, que eu sei que vocês não gostam, eu também não gostaria talvez de falar isso, né, enquanto coronel da Polícia Militar, mas nós servimos aos presos.
Nós somos servidores dos presos. E nós precisamos chamar o preso pelo nome, porque a partir do momento que você chama o preso de ladrão, né? Vocês devem ter ouvido isso, né? Não é isso? Você está confirmando que ele precisa continuar daquele jeito. E isso é absurdo. Assim como eu acho absurdo nós não cumprimos os nossos trabalhos. Não cumprimos os nossos trabalhos. Se vocês forem na Sejus agora, eu estou dizendo, se vocês forem agora na Sejus, vocês verão vários servidores trabalhando agora sem ar-condicionado. Porque o ar-condicionado ele é desligado. É questão de responsabilidade. E sem gratificação. Estou falando exagero, Davi? São servidores não gratificados. E ninguém mandou fazer nada. Ninguém disse para fazer nada. E detalhe, são agentes penitenciários, alguns, que não recebem a insalubridade, porque não estão dentro da carceragem, que é assim que a justiça vê, deputado, dentro da carceragem lá do presídio, trabalhando lá dentro da cela, cuidando dos presos, e eles estão lá agora, na Sejus. Recebi ainda agora uma mensagem aqui de um. Então, o que a gente precisa ter primeiro? Primeiro, eu não estou trabalhando contra ninguém. E quando eu conversei com o Dr. Renato Bonifácio, eu liguei para ele, e ele falou para mim o seguinte: eu não aconselho o senhor fazer isso, porque eu tinha falado com a Catiane, vamos ver se a gente consegue acertar para deixar do jeito que está. Não foi, Catiane? Então, quando eu vejo dizer que há arbitrariedade e etc., eu creio que você se pronunciou mal. E eu não fico chateado nem nada. Fiquei triste só. Mas não é arbitrariedade. Isso são questões de cobrança. Porque depois, sabe o que acontece? Sou eu que respondo a multa. Eu estou com multa de R$5.000 ao mês. Por um descumprimento que, inclusive, a gente descobriu hoje que nós não descumprimos. Então eu vou lá falar porque a Catiane foi rápida. A doutora Thaís foi rápida. Né? O Davi e o Adriano foram rápidos. A Astec foi rápida. Então conseguiram. Então hoje eu já tenho a resposta certinha para levar lá e mostrar, olha, foi um engano do magistrado. Eu não descumpri. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é que, antes de tudo, eu sou um ser humano. Essa função de secretário que vira vidraça, e quando eu aceitei, primeiro eu recusei, mas depois eu aceitei. Primeiro, por que eu recusei? Porque eu conhecia o sistema prisional, eu sabia que era uma labuta muito grande, e eu já estou com 32 anos de serviço. Então eu pensei, caramba, eu preciso, depois de ter uma vida tão bonitinha, né, a vida inteira, eu preciso passar por procedimentos, processos, não sei, que eu sabia que isso viria, eu sei que daqui a pouco o Tribunal de Contas vai me cobrar alguma coisa, como já cobrou. Aí a gente tem que ficar respondendo, né? E isso é chato, né? Não é legal. Agora, o que eu quero que todos entendam é que muitas pessoas pensam assim, o coronel, né? Assim, não, eu sou um ser humano, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, né? Eu vim de família pobre, e sou assim, quando eu falo com uma humildade, porque eu sou humilde. Mas lembrando que humildade não tem a ver com quem ganha mais ou menos. Tem muita gente rica que é humilde, tem muita gente pobre que não é, né? Mas eu quero dizer que a humildade, graças a Deus, é algo que veio me acompanhando. E eu agradeço quando o senhor disse isso aqui, deputado, que me acompanhou minha vida inteira, né? E o Davi foi meu subordinado na Polícia Militar. E eu... Posso falar? O senhor também. Algum dia eu lhe destratei enquanto oficial da PM? Nunca. Nunca. E ele me cobra aqui, e eu respeito, porque ele é parlamentar. Além do mais, é uma pessoa honesta. Então, o que eu quero dizer a todos? Que, no máximo em 2018, eu estou fora dessa função. E tudo indica, segundo o que eu estava tratando com a minha família, que eu vou morar lá em João Pessoa. Não porque eu não gosto de Rondônia, pelo contrário. Mas é porque eu gostaria de morar um pouquinho perto da praia. Né? Não sei se alguém aqui é do Nordeste, mas lá é lindo, eu não conhecia, lá é lindo. Né? Então,
eu saio daqui, mas o que eu quero é deixar tudo alinhado. Eu já fiz reunião com a OAB, lá dentro da Sejus, eram problemas graves. E nós saímos de lá todos bem e unidos, sabendo que o problema existe, mas ele tem que ser enfrentado. Se eu puder, de uma forma legal, deixar a escala de vocês como era, e eu já acabei de dizer aqui, vocês têm o direito de trabalhar em outros lugares. Só peço o favor, não tratem a Sejus como bico, porque isso é covardia. Isso é covardia. Isso é falta de caráter. Tratem a Sejus como o seu trabalho principal, que é um concurso que vocês fizeram. Aí depois olhem os demais. É lógico, se tiver 2 no Estado, porque é o nome servidor. Quando é num trabalho particular, você é funcionário de um patrão. Na Sejus, no Estado, nós somos servidores. É claro que nós temos nossos direitos, e a gente tem que buscar. Eu não condeno ninguém de estar aqui, não condenei nem quem virou aqui dos agentes penitenciários aquele dia, e não foram todos, viraram as costas quando eu fui falar. Né? Porque eles queriam aumento salarial. Ora, como é que vai dar aumento salarial num país que não tem nada recebendo salário? Como eu sou carioca, era carioca, eu sou rondoniense, lá no Rio de Janeiro, eles estão sem salário, e o secretário estava dizendo para mim que ele não tem dinheiro nem para a alimentação dos presos. E lá prenderam, há poucas semanas atrás, 500 pessoas em um final de semana. Como é que se vive assim? E eu falei isso lá em Brasília, agora, falei para um senador que me chamou lá para conversar, falei para o Conselho, falei para o ministro da Justiça, e o ministro tem trabalhado no sentido, e é o que eu penso, a questão do desencarceramento. Tem gente que precisa estar preso, mas tem muita gente que não precisa. Ora, se muita gente não precisa estar preso, uma pena acessória resolve, logo a gente vai poder trabalhar melhor, todos nós, porque vai ter menos pessoas para atender. Não é verdade? Vai ser bom para a CESAL, vai ser bom para a SES, vai ser bom para a Sejus, vai ser bom para todos. Mas eu estava até pensando, gente, o ideal é que os servidores de saúde da Sejus fossem da CESAL. Mas não pode, porque vocês fizeram um concurso para a Sejus. Né? Então, não podem. Mas a tendência no Brasil é que não haja mais contratações. Porque, olha só, a Sejus não recebe dinheiro para medicamento, recebe? Não. A Sejus não recebe recursos para nada da saúde. E isso não é uma mentira, não é verdade? A gente tratou disso ontem lá, não foi, Catiane? Então, como a Sejus, como é que o secretário de Justiça pode ser acionado para resolver algo que ele não tem expertise e na verdade, não tem recursos para isso? E algo que a própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o próprio mecanismo de combate à tortura pensa. Então, como pode isso? Como é que se pode responder por algo que você não deveria responder? É que nem você está dentro de uma casa, alguém mata alguém, vou falar com um policial agora, alguém mata alguém, você chega na hora, tem duas pessoas com a faca na mão. Mas você não sabe se alguém esfaqueou e o outro tirou a faca depois da pessoa que esfaqueou. E aí, como é que você vai descobrir quem esfaqueou ou não? Né? Mas aí você depois, com os laudos periciais, você descobre. Né? Mas e aí? Como fazer? Aí tem a questão do indúbio pro réu, né? Não é verdade? Então, eu ouvi todo mundo falar, então eu vim anotando. Mas assim, a questão da escala, a Catiane explicou, foram as várias orientações da Justiça, então não foi para prejudicar ninguém. A questão da rotatividade, nós tivemos alguns servidores que pediram para se afastar da função, porque não estavam conseguindo desenvolver a função. E até porque, aí nós tivemos uma pessoa que não era da saúde da Sejus, e havia uma manifestação dos servidores
que queriam alguém que fosse da saúde e da Sejus. Aí eu convidei a Catiane. E a Catiane, por mais que, é lógico, ela é do quadro, então ela vai ser, talvez, por alguns que não consigam entender, ela vai ser persona não grata. Só que, na verdade, o que ela está fazendo é tentar consertar algo que está quebrado há muito e muito e muito tempo. E muito tempo. E muito mais ainda, né? Antes até de eu chegar na Polícia Militar, esse negócio já estava quebrado. Então, eu queria pedir a vocês, antes de tudo, a gente precisa se respeitar. Não precisa ter agressão a ninguém, não precisa humilhar ninguém, e cada um... Por que o fulano está falando isso? Por que a Catiane está dizendo isso? Como é seu nome? Por que a Cássia? Por que a Cássia está falando assim? Por que o Alan e o Eduardo estão agindo assim? Né? A gente precisa entender cada um, porque senão a gente não é humano. Né? A gente precisa entender o que provoca cada uma das coisas. E aí sim, a gente conseguir decidir dentro de parâmetros morais e legais. Né? Porque não é só legal, é moral também. Outro dia eu conversei com um grupo de agentes penitenciários e falei, para que a gente mude alguma coisa, primeiro a gente tem que mudar o nosso coração. E você tem que mudar o seu. Achei que eles iam me atacar. Aí teve um agente que falou assim, poxa, secretário, que legal que o senhor falou. Aí os outros começaram a concordar também. Então, é fácil? Não. Mas eu já atendi alguns servidores da saúde lá, que foram falar sobre isso, e nem sempre eu consigo atender, porque, como eu falei, nem almoçando eu estou mais. Né? Mas em respeito, eu sempre falo, pede perdão. Eu sempre falo assim, ó, pede desculpa, mas eu não vou conseguir atender. Aí fica lá tudo lotado, né, de papel que eu tenho que ler, porque senão eu respondo depois. A gente assina 2 milhões, 200 mil, né, e se tiver alguma coisa errada ali, eu respondo. Então, e vai prejudicar a minha família. Né? Então, eu peço perdão se foi entendido como arbitrariedade, mas eu acho que não foi. Eu acho não foi. Eu gostaria que vocês todos entendessem que não foi. Até para colocar um uniforme, olha só, até para um uniforme que nós temos uma orientação que pode virar uma ação civil pública, porque tem uma lei que fala que o uniforme preto dos agentes penitenciários é exclusivo da COI e não pode utilizar. Até isso, sabe o que eu fiz? Nós reunimos lá, nós colocamos, sentou eu, Davi, Adriano, o Góes, o Tiago e não lembro mais quem. Vamos fazer o seguinte, vamos botar também opções. Um administrativo pediu, gostaria de ter um uniforme também. Aí o outro não também queria, não foi, Tiago? Também queria. Beleza, vamos botar então modelos para que se decida. Né? Então a gente bota no computador, aí todo mundo tem direito a votar. Votaram 2.000 servidores. Então votou muita gente. Né? E cada um pôde escolher. Aí nós decidimos. Já tem uma portaria, um decreto, na verdade, prontinho. O sindicato pediu para que foi sancionado, foi assinado. O sindicato pediu para que voltasse atrás. E tem até o da saúde. Tinha gente que não queria branco, tinha gente que precisava... Tinha gente até que escolheu... Foram falar comigo que queria rosa, né? Da pessoal da saúde, mas eram moças, e eu entendo, mas não, a gente tem que ter um padrão. Porque na hora que tiver algum problema dentro de um presídio, um motim, a gente tem que saber quem é quem. Não pode ter um agente penitenciário, ou de repente um enfermeiro ou um médico, com a camisa do Flamengo, a gente não vai saber se ele é preso, ou se ele é um servidor da Sejus, e aí? Como é que vai ser? É risco para o servidor. E foi nesse pensamento que eu falei, não, vamos padronizar o uniforme para todos. Então, o que eu queria dizer, e falando aqui, se eu tiver como voltar atrás, se tiver alguma forma de se voltar atrás, para mim não há problema nenhum. Agora, é lógico, nós precisamos ver o atendimento ao apenado, que é a nossa missão. E nesse último momento, deputado, a CESAL, nesse momento não, desde o ano passado, a CESAL está trabalhando em conjunto com a Sejus
mas nós ficamos todos limitados na questão de impossibilidade de contratações em razão do limite prudencial, porque senão é lei de improbidade administrativa. E eu também sofro por isso. Todos nós sofremos por isso, na verdade, mas assim, se a gente não estiver junto, todos juntos, né, não só olhando para a nossa necessidade, mas a necessidade coletiva, aí sim as coisas vão começar a caminhar bem. É isso. Obrigado. Obrigado. Considerando que eu já ouvi todas as falas, considerando que eu já tenho também, o próprio secretário confirma, a própria responsável pela pasta confirma, a própria procuradora também não confirmou que esse decreto não é somente extensivo ao CPA, considerando que hoje existe uma precariedade ainda no sistema prisional e que ainda não tem todos os requisitos que vocês deveriam, ou seja, preenche todos os itens necessários para ter uma saúde de qualidade, e com base dentro da legalidade, eu falo a OAB, que também defendo, sempre irei defender a legalidade, e como diz a pirâmide de Kells, existe norma maior e o decreto está dentro de uma regulamentação legítima por parte do governo, e o governador tem a legitimidade de baixar tal ato, que não foi contestado, diga de passagem, com uma ação direta de constitucionalidade, ou que houve uma suspensão nesse decreto 14.828. Então, doutora, peço, como própria fala do secretário, diz que, em havendo legalidade, em havendo respaldo jurídico, porque até o presente momento o que existe é uma ata, não existe uma decisão judicial. E o que eu pude perceber, os próprios apenados, os reclusos, não irão sofrer qualquer prejuízo. Porque se houver uma necessidade, deve ser encaminhado para onde? Para uma UPA, para um hospital, para que sejam atendidos. E diga-se passagem, são prioridades ao atendimento. Não só eles, mas eles têm prioridades. Então, secretário, esse documento, doutora, eu peço para a senhora, como procuradora, encaminhe no prazo regimental de 10 dias a esta casa, por qual motivo, ou se não há a possibilidade justificada, por escrito, tá? Eu quero fundamentado, no caso fundamentado não, devidamente com os argumentos plausíveis, que não haja extensão aos servidores, abre-se parênteses, enquanto não houver o preenchimento de todas as questões que devem estar presentes nas devidas portarias. Entendeu? Se o presídio que o secretário acaba de falar preenche todos os quesitos, está certo, está tudo tranquilo, e há necessidade de manter, aí o secretário fala, não, há necessidade que preenche tudo, tem um médico, tem tudo, medicamento, está tudo certo. Aí os servidores, aí eu quero também dizer isso, concordam em trabalhar, ou não? Sim ou não? Eu quero que vocês levantem a mão, concordam. A maioria concorda. Então, havendo o preenchimento de todos os requisitos